Tudo começa em uma conversa entre a Paula e o Roberto, e depois de uma longa conversa entre eles dois, a Paula percebe que ele não está bem e diz que ele está meio triste. O Roberto se levanta e diz que é porque ele não conseguiu a guarda da filha dele. A Paula questiona e diz que se ele quer tanto ela assim, ele deveria lutar por ela e que não entende por que ele não faz isso. Porque quando o juiz descobrir que a Raquel é uma bêbada, ele vai tirar a menina dela. O Roberto fala que sim, mas é porque tem coisas sobre ele que ela não sabe, mas a Raquel sabe sim, e a Paula pergunta o quê? O Roberto fala que ele já fez coisas que não são bem vistas e começa a revelar que desde criança ele gostava muito de mulheres e que ficou com elas muito cedo e que todas lhe queriam e que isso era fácil, até perder o interesse por elas e querer experimentar outras coisas. O Roberto então revela a Paula que ele se tornou um bissexual e a Paula fica chocada, mas o Roberto continua falando que nunca entendeu porque nunca nada era suficiente para ele e que ele sempre precisava de um pouco mais e sempre buscava emoções e que nunca se sentiu completo. A Paula pergunta se ele continua assim e o Roberto fala que não, que já parou porque depois de tudo o que aconteceu ele aprendeu uma coisa. E a Paula pergunta o quê? E o Roberto fala que uma pessoa ela pode ter a tendência sexual que ela quiser, mas que sempre ela tem que falar com honestidade, e então ele diz que não deveria ter enganado a Raquel. A Paula do nada ela começa a chorar e diz a ele que ela, a Raquel, também enganou ele. O Roberto diz que na verdade foi os dois quem errou, mas que agora ele não vai jogar mais sujo e que se alguém chegar a amar ele, vai ter que aceitar ele do jeito que ele é e que nunca mais vai esconder nada sobre ele. Roberto logo em seguida ele se senta e a Paula se aproxima dele e diz que acha que pode entender ele, e o Roberto diz que sim, que talvez ela possa sim entender ele, mas que não é fácil de aceitar. A Paula, aos prantos, ela diz que quem sabe talvez ele encontre uma mulher que lhe ame de verdade e que faça ele esquecer de tudo isso. E o Roberto pergunta se ela não se lembra do dia que ele disse uma vez a ela que ele não era homem para mulher nenhuma. A Paula, quase beijando ele ali, ela pergunta o porquê não, porque ele é lindo, amável, bondoso, legal e que na verdade ela não se importa com o que ele fez no passado. O Roberto diz que ela não se importa, mas que ele se importa sim, e diz que gosta muito dela e que ela também lhe atrai, mas que ele não quer prejudicar ela e fala que não sabe como pode ser o futuro. A Paula pede para que ele esqueça o futuro e que pense só no presente, e o Roberto diz que não, que ela pare porque ele não quer pensar em nada e que ela é uma garota muito linda e que ela não merece um homem como ele. Agora, já lá na casa do Alessandro, ele está na peleja depois que o Bruno chegou para levar Maria José juntamente com a Helena. O Alessandro fica revoltado. Por outro lado, o Bruno não solta a Maria José nem para fazer xixi e ele diz a todos ali que eles devem estar se perguntando por que ele e a Helena, o que molesta eles estão fazendo ali. O Fernando diz que é exatamente isso. Já o Alessandro, curto e direto, ele diz que não está perguntando nada e é claro que eles vieram ali para levar Maria José, mas que o problema para eles é que ele, o Alessandro, não vai permitir, porque antes eles terão que dar muitas explicações. A Vitória, por sua vez, ela pede calma ao Alessandro e pede para que o Bruno continue falando, e ele, descarado, inventa uma história e diz que há algumas semanas ele pensou em começar um negócio em outra cidade, mas que nunca imaginou que iriam lhe enganar, lhe oferecendo uma sociedade de uma empresa fantasma. O Alessandro não consegue nem olhar para a cara do Bruno, ainda mais acreditar nessa mentira da moléstia que ele está inventando ali. Então o Alessandro olha sorridente para ele e diz que ele e o Bruno é um falso e questiona se agora ele foi vítimazinho de um golpe e pergunta a ele, o Bruno, se ele acha que alguém ali vai acreditar nele. O Fernando pede para que o Alessandro tenha calma e que deixe o Bruno continuar.
O Bruno, todo calminho ali, tentando enrolar todo mundo, ele diz que uma coisa boa para ele que aconteceu nesse tempo que ele passou lá foi conhecer uma moça muito parecida com a Maria José e que eles se apaixonaram e que tudo estava indo muito bem até que o Alessandro apareceu para sequestrá-la, afirmando que ela era a própria Maria José. O Alessandro responde que não sequestrou ninguém e que ela é sim a Maria José, a sua esposa. A mal acabada da Helena, ela entra no jogo e diz que não, que tudo isso é um engano e pede para que eles permitam que ela esclareça tudo de uma vez. A Helena então fala que eles não sabem, mas que ela teve filhas gêmeas e que lamentavelmente ela não pôde continuar vivendo com o marido dela porque faltava muitas coisas e que ela queria o melhor para as filhas dela. Ela continua falando que queria muito ter levado as duas, mas só que pôde levar uma, que foi a Sandra, mas que infelizmente ela se envolveu com drogas e que por um tempo ficou sem notícias dela e do Ulisses. A Vitória, meio confusa, ela pergunta se é Ulisses Villasenhor e a Helena diz que sim, ele mesmo, e que também ele se ofereceu para trazer a Sandra de volta para casa, e quando ela chegou, mesmo estando em estado de coma, graças ao marido dela e aos tratamentos dele, eles puderam salvar a Sandra. A Vitória diz que a única coisa que ela sabe é que a Maria José foi sequestrada e que o Alessandro localizou ela e mesmo ela não se lembrando de nada, ele trouxe ela de volta para a verdadeira casa dela. A Helena questiona mais uma vez e diz que ela não é a Maria José e sim a Sandra, e que pensou até em denunciar eles para a polícia, mas achou melhor resolver tudo ali de forma civilizada para não fazer escândalos, porque eles ali são uma família muito conhecida e que além de tudo eles são parentes do namorado da filha dela, e aponta para o Bruno. O Alessandro clama por Deus e diz que ali é tudo uma grande mentirada, e o Bruno fala que tudo o que a Helena falou é a mais pura verdade e declara novamente que conheceu a Sandra em outra cidade e que é claro que chamou muito a atenção dele porque ela se parecia muito com a Maria José e que justamente por isso que ele se interessou, mas depois ele soube da história e não é justo que o Alessandro tenha trazido ela à força. O Alessandro fica chocado com toda essa mentira que o Bruno a cada instante inventa ali, e o Hernan diz que acharia melhor dele saber logo de fato o que aconteceu ali e vai direto dizendo que para começar a filha dela, a Sandra, morreu. A Helena começa a fingir ali uma pequena aflição e diz que sente muito e que pode garantir que quem morreu foi a Maria José. O Alessandro diz que isso não é verdade e que eles podem provar tudo o que estão falando. Então o Alessandro se aproxima um pouco, olha para o Bruno e pergunta se ele se lembra que a Maria José foi vítima de um assalto e que ele mesmo, o Bruno, doou sangue para ela. O Bruno começa a ser Bruno e revoltado ele pergunta o que isso tem a ver. O Alessandro diz que a Sandra não tinha a cicatriz do ferimento da faca, mas a Maria José, ela tem. E o Bruno fala que a cicatriz foi feita há meses e que pode sim ter desaparecido. O Alessandro diz que mas só que não desapareceu. Vai atrás da Maria José, puxa um pouco o seu vestido e mostra que a cicatriz continua ali no mesmo lugar e eles começam a ficar sem saída. Porém, o Bruno continua inventando coisas ali e diz que eles estão querendo confundir a cabeça da Sandra porque ela pode sim também ter se machucado, e o Fernando fala que isso tudo é um grande absurdo porque iria aparecer uma cicatriz no mesmo lugar, e manda um Bruno dar um tempo. O Bruno fica revoltado e diz ao Fernando que ninguém pediu a opinião dele e chama o Fernando de intrometido, mas o Fernando manda ele calar a boca, e o Hernan por sua vez se levanta e diz que pode provar clinicamente que essa cicatriz é da Maria José. O Bruno dá uma surtada e diz para que o Hernan ele cale a boca também e se aproxima da Maria José e pede para que ela não acredite nisso, chama ela de amor e diz que não tem dúvidas que ele tem médicos comprados para dar um diagnóstico que eles quiserem. O Hernan fica revoltado e diz que jamais venderia a ética profissional dele e ainda pergunta por que ela não tem tatuagens no corpo, porque a Sandra tinha. A Helena se mostra chocada e nega que a Sandra nunca teve tatuagem, que nunca viu uma tatuagem nela. O Bruno grita falando que foi exatamente o que ele disse, que o Hernan é um médico comprado, e o Hernan diz que eles podem falar o que quiser, mas outros médicos podem comprovar
tudo que ele está dizendo ali e como, por exemplo, um ginecologista. A Helena começa a ficar desesperada, mas agora é desesperada de verdade, porque ela sabe muito bem que vai se lascar com toda essa mentira que ela está inventando ali com o Bruno e questiona um ginecologista. Como assim? O Hernan, por sua vez, ele entra furando e diz que sim, um ginecologista, porque ele pode provar que a Maria José foi mãe há pouco tempo. O seu Pedro está conversando com a Paula e ele diz que logo cedo veio ali o senhor Ernesto procurar o Gabriel e a Paula pergunta para quê e o seu Pedro fala que é porque ele trouxe outro cheque de outra obra vendida do Gabriel e fala que nesse ritmo logo o Gabriel vai ficar muito rico e que fica muito feliz por ele. A Paula diz que fica ainda mais feliz porque isso deixa ele, o seu Pedro, feliz. A Helena vem ali no telefone conversando com o Jorge e ela diz que lá na hora do moído ela e o Bruno fingiram não saber de nada e que culparam o Alessandro por roubar a Sandra e levar ela para lá, mas que eles não contavam que ele iria conseguir provar que ela era a Maria José por conta de uma cicatriz que ela tem nas costas. O Jorge fica revoltado e pergunta como assim uma cicatriz e com muita raiva ele pergunta como que isso é possível que o incompetente do Bruno não tenha dito isso bem antes. A Helena diz que, pois bem, foi bem assim que aconteceu e que mesmo assim eles disseram que Ulisses tinha entregado ela em estado de coma, dizendo que ela era sim a Sandra e que exigiu que eles devolvessem ela, mas que agora não sabe mais o que fazer e pergunta ao Jorge o que ela faz agora, se faz uma denúncia ou o quê. O Jorge fala que fazer uma denúncia é uma burrice, já que eles têm essa prova e que agora o melhor que ela faz é voltar o mais rápido possível, porque o mais importante é salvar a pele dela. Desliga o telefone na cara da Helena. O Bruno fica curioso e pergunta o que foi que o Jorge disse e a Helena responde que o Jorge falou que ele é um burro por não se lembrar da cicatriz da Maria José. O Bruno pergunta como que eles queriam que ele se lembrasse disso, já que a cabeça dele estava cheia de outras coisas, como por exemplo o sequestro, a viagem e ter que conquistá-la. A Helena diz que ele deveria sim se lembrar, porque eles têm uma prova que ela é sim a Maria José e não a Sandra, e que agora eles estão envolvidos nisso até o pescoço. O Bruno pergunta o que aconteceria se o Ulisses dissesse que a Sandra acabou se ferindo e a Helena nos parece não estar nem conseguindo mais ouvir a voz do Bruno e ela diz para que ele pare de dizer tanta besteira. O Bruno fala que não, porque isso pode ser sim uma solução e a Helena se levanta revoltada e diz que isso não dará certo porque o Dr. Hernan já deve estar cuidando disso e que mesmo que ele não esteja, o remédio vai continuar perdendo seu efeito e que de qualquer forma ela vai sim recuperar a memória e vai saber que é a Maria José. O Bruno fica pensativo e muito revoltada. A Helena diz ao Bruno que assim que ela, a Maria José, recuperar a memória, será um salve-se quem puder.